Boa tarde, colegas. Quero começar essa exposição. Luiz Aurélio já falou sobre isso, mas eu queria continuar cumprimentando de forma carinhosa Vladimir Vargas, que está aqui presente conosco, representante do nosso país em São Paulo, e, logicamente, a vocês, amigas e amigas, em nome de Javier Rivas Genevas, defensor público do Equador, especialmente a Aurélio e os defensores que têm participado desse importante evento. Antes de começar, eu queria, de alguma forma, continuar com a resposta ou com um assunto relacionado com o Peru, que está vinculado com a concentração dos meios de comunicação de imprensa e também com a possibilidade que seja regulada a imprensa. Eu falo porque o Equador é um país onde se está planejando a necessidade de regulamentar a imprensa, não apenas para as questões de desconcentração dos monopólios, mas também porque na imprensa são afetados os direitos humanos de todos os humanos, assim como no rádio e na televisão. E o Estado equatoriano, com uma legitimidade, a promoveu por maioria absoluta a parte de comunicação. Ele permitiu que a imprensa seja uma entidade, um órgão, sejam órgãos que respeitem os direitos das pessoas quando fazem conteúdos de comunicação. No Equador, existe um mecanismo de comunicação horizontais e verticais. Nós temos, e vou comunicar mais tarde, 9 famílias ou 9 grupos econômicos familiares que concentram a maior quantidade de frequências. Mais de 90% dos aparelhos elétricos está na mão dessas famílias. Eu vou falar também sobre a concentração horizontal, que se refere à diversidade de negócio do poder de grupos econômicos. Ou seja, não apenas a imprensa, mas os donos de rádio, são donos de televisão, são donos de imprensa, são donos das agências de publicidade, são donos das imprensas onde são difundidas, onde são impressos os meios de comunicação oficial, e são donos também da produção de desenho gráfico por meio de propriedades cruzadas. O que o Equador tem feito? A experiência equatoriana é que o Equador planeja muitas coisas. Primeiro, se exigiu aos meios de comunicação, em especial aos rádios e televisão, que apresentem declarações juramentadas para que saiba em quem está a mão da parte de telespectador, impedindo a concentração e o monopólio dos meios de comunicação, e isso está elevado ao nível de direito constitucional. O segundo, essa declaração juramentada é demonstrada, ela apresenta que existem propriedades horizontal ou concentração horizontal e vertical de meios de comunicação. A causa ou a consequência é a reversão automática da frequência do Estado para que ele se ponha à disposição de outras pessoas. E outro mecanismo é a desinversão por parte das pessoas que não possuem atividades econômicas relacionadas com a comunicação ou com o jornalismo, para que apenas tenham meios de comunicação social os profissionais de comunicação. Ou seja, eles não podem ter outra atividade econômica que não seja a comunicação social. O Equador e os bancos eram os principais donos do meio de comunicação. E, atualmente, eles já entregaram. Isso já se inverteu. Os bancos e os meios de comunicação social, em que isso não ocorreu, temos um caso muito famoso, e essa é uma infração de caráter penal, e isso vai continuar até o final. Esses são os mecanismos de desconcentração que o Equador encontrou para quebrar a concentração dos meios de comunicação e do setor de comunicação. Eu queria responder isso porque eu acho que é um assunto que ficou pendente. Tendo isso mencionado, eu gostaria de dizer que, para nós, a Defensoria do Povo do Equador, é muito bom conversar com vocês sobre essa tarde de reflexão, que para a América Latina e a América é muito importante discutir. Por que refletir sobre a liberdade de expressão e a comunicação e os direitos humanos está na relação diretamente proporcional desse assunto com a qualidade da democracia. E todas as pessoas que já falaram antes de mim falaram o mesmo. Eu quis, a partir disso,
desenvolver também o que significa a qualidade da democracia, que não ocorre. Ou seja, ela ocorre por meio da instituição democrática saudáveis, participativas e inclusoras. Ela passa por procedimentos de controle do poder político, no qual devem entrar os meios de comunicação social, passa por mecanismos de remissão de contas e de sociais efetivas. E, além disso, de forma fundamental, imprescindível, porque nós entendemos que a democracia é de qualidade, ou a democracia é de qualidade, quando as decisões políticas possuem uma visão sociopolítica e sociocultural, que é construída com a participação social e que os efetivos resultados dessas decisões políticas permitem garantir os direitos humanos, em especial os direitos econômicos, sociais, culturais, os direitos coletivos, a igualdade, a justiça social, a vida digna, o bom viver, que é o conceito alternativo ao desenvolvimento que foi introduzido no Equador, de todas as pessoas, sem discriminação. Esta relação de informação, comunicação, democracia, direitos humanos, foi suficientemente explicada, por exemplo, por Giovanni Sartori, que é um politólogo italiano, em uma conferência que ele falou em 2001 em México, no Tecnológico de Monterrey. E ele comentou que a relação dos meios de comunicação com a democracia tem uma base em demos, ou seja, no conjunto de pessoas que integram uma comunidade política, os cidadãos e as cidadãs, que para exercer os seus direitos, para escolher e serem escolhidos, ou para participar das decisões públicas e exercer o controle social, devem estar informados ou relativamente informados. Por isso, Sartori mencionou que na democracia sem meios, com um público totalmente desinformado, sem parte das notícias, é praticamente inconcebível. Então, os meios entram no processo de informar as pessoas e fazer a formação da opinião pública. É absurdo pensar que qualquer governo, que governos progressistas da América Latina, não é uma posição oficialista, mas é um ponto de vista pessoal, que qualquer governo progressista, qualquer governo não queira ter meios de comunicação social no marco da democracia. Isso é realmente seria um grande problema para a liberdade de expressão, mas isso se traduz no meio de comunicação. Ter meios concentrados é igual a não ter meios que informem a opinião pública. Aqui, nós temos o primeiro elemento de reflexão sobre parte de ombudsman, da Defensoria do Povo da América Latina, fundamentalmente porque a realidade europeia é outra, as condições são outras e são outros processos de formação de informação. Mas na América Latina vale a pena refletir sobre quais o papel dos defensores ou das defensoras do povo na defesa, promoção e proteção do direito da informação, do direito de receber informação verificada, contrastada, contextualizada e pluralista e de interesse público. Porque também, e essa é uma discussão equatoriana que está sendo discutida neste momento, as partes de interesse público não se informam, e também foi falado por aqui que eu estou de desacordo quando se fala que se introduz um mecanismo de autocensura no Equador, porque se está exigindo procedimentos de informação verificada, contextualizada e plural, e não informação que venha só de uma fonte ou de um setor, ou uma informação distorcida, como foi mencionado por Luciano agora há pouco, que não é coerente entre o titular e as notícias que vêm a partir disso. E existem experiências na América Latina e no Equador sobre isso, e não se trata de um mecanismo de autocensura, porque a autocensura real vem em função das necessidades comerciais no meio de comunicação social privados. A autocensura vem também dos interesses políticos. Existem viagens, questões na própria Europa, a introdução de negacionismo, onde os meios de comunicação ocultam as verdades sobre os direitos humanos na Europa, na Espanha, por exemplo. São mecanismos de autocensura que não estão sendo discutidos ou que, por um problema de memória, esquecemos na história universal.
Então, acho que o assunto da autocensura deve ser refletido e não se deve confundir autocensura com a obrigação dos meios de apresentar pluralidade, diversidade e informação contrastada, verificada e garantir o direito da réplica dos cidadãos, que na grande quantidade de casos que existem no povo e que são apresentados na Superintendência da Informação e da Comunicação e a parte de réplica e a maior partilha de casos que existem no país. E o Ombudsman das audiências, ou o defensor do povo, nesse caso, que são no Equador duas entidades totalmente diferentes, possuem um papel fundamental de garantir o direito da informação para receber informação dos cidadãos e, de alguma forma, também proteger da censura e autocensura que a prática tem ocorrido durante os últimos 30 anos ou desde que existem os meios de comunicação sociais e comerciais. Também essa referência. Sartori diz, fala da televisão como a rainha dos meios de comunicação, inclusive em relação à internet, porque eu menciono, porque já se falou muito da necessidade de regular os conteúdos de internet, sobre a necessidade de discutir a parte tecnológica e pensar em Netflix e Spotify, que são espaços que ainda não foram regulados pelas legislações latino-americanas ou dos estados latino-americanos. Mas eu quero alertar também, como foi falado do Sartori, como ele disse, é que nós não sabemos se a internet ou as multitelas vão substituir a televisão ou se são uma extensão da televisão nas plataformas de internet. E por que eu falo isso? Porque, assim como o Sartori, eu acredito que efetivamente esse é o mundo da videopolítica, é o mundo das imagens. Sartori disse que os bebês, quando nascem, antes de aprender a ler e escrever, eles aprendem a ver televisão. E isso é verdade. E se eles aprendem a ver TV antes de ler ou escrever, antes de falar, antes de aprender a sua linguagem, a sua cultura, eles aprendem a ver imagens que são difundidas pela TV. O que, de acordo com o Sartori, e eu também acho isso, está afetando a possibilidade de desenvolvimento do pensamento abstrato dos cidadãos e os transforma em consumidores das imagens que a televisão vende, a televisão comercial nos vende. Isso é um problema não do novo meio, mas sim do sinal aberto e mais do que do típico de comunicação. Mas eu acho que as imagens, a videopolítica, é uma questão que nós devemos pensar e refletir se a gente quiser falar sobre os direitos de comunicação e os que devem pensar os ombudsman e os defensores do público de todo mundo, não apenas da América Latina, mas sim de todo mundo. Porque, como disse esse autor, nós vivemos em uma sociedade teledirigida que poderia estar afetando os nossos valores democráticos. Esse é um ponto que eu acho que as defensorias públicas temos direito a receber, que seja verificada. E outro ponto é o direito à comunicação e informação dos direitos políticos, o direito ao pensamento e à liberdade de pensamento e expressão, que são ameaçados pela videopolítica e pela presença dos canais abertos e multicanais como mecanismo de suporte da televisão. Além disso, é importante indicar, em frente às crises dos partidos políticos, a desmobilização, isso deve ser dito, como disse o Luciano, sem medo. A desmobilização dos movimentos sociais na nossa sociedade da América Latina, os meios de comunicação sociais não apenas informam, mas formam as opiniões públicas, mas também atuam como mediadores entre a sociedade e o Estado, assim como disse Jesus Martim Barbeiro, e se transformou, então, esses mediadores que promovem a consecução de demandas sociais, mas que é uma prática que são realizadas no marco de satisfazer as suas próprias necessidades comerciais. A sua relação com os anunciantes de publicidade e com os senos democráticos como a classificação, o rating. E eu acho que esse é um terceiro elemento que os ombudsmans devemos considerar caso queiramos defender os direitos humanos, os direitos à comunicação e informação, especialmente na América Latina, que é uma audiência, que são cidadãos que consomem conteúdos transnacionais importados desde os Estados Unidos e da Europa.
Eu acho que é um terceiro elemento que os ombudsman têm que revisar quando se discute a parte latino-americana de direito das telecomunicações americanas. Nesse caso, acredito que, além disso, de que nós somos cidadãos e nós somos as classificações, estamos comprometidos com o direito de classificação, que é uma parte de dimensão social, que devem ser eleitos e elegidos. Esses direitos são direitos humanos, direitos cidadãos, que têm que ser valorizados, considerados e defendidos pelos defensores do povo da América Latina. Por outro lado, eu vou colocar o caso do Equador, porque é a nossa referência. Nos anos 2008, a Associação Mundial de Rádios Comunitárias, 9 grupos econômicos do país operavam 9 de cada 10 frequências das 10 frequências de televisão, onde um grupo operava 4 das 10 frequências de rádio e televisão. São as consequências da lei de rádio e televisão, divulgadas pela Lei Orgânica de Televisão, cuja aplicação também beneficiou os partidos políticos que estavam no poder antes de 2007. Na América Latina e no Equador, não se deve esquecer quem estava no poder ou antes de 2007, e vou dizer por quê. Porque são esses grupos os que casualmente hoje questionam tudo que está tudo relacionado com a regulamentação dos meios de comunicação e têm desqualificado, porque eles têm ecos em determinados organismos da América Latina. Eles desqualificam a lei vigente, falando como lei mordaça, e o Equador como um país totalitário que afetar a liberdade de expressão. Por que isso afeta os interesses econômicos e políticos? A pergunta é, que tipo de informação recebem os cidadãos equatorianos, as pessoas de nosso país, de nossa comunidade política, que já tiveram que também têm a propriedade sobre os conteúdos. Para os equatorianos, esses dados explicam muitas coisas. Vocês vão dizer se esses fenômenos também ocorrem na nossa América. Mas os efeitos da concentração mediática nos nossos grupos econômicos não apenas afetaram os direitos de todos em relação aos meios de comunicação social, mas sim cumpriram um papel de reprodução sistemática do discurso colonialista, patriarcal, machista, sexista, contra as mulheres, contra os povos indígenas, contra os afrodescendentes, jovens, imigrantes ou pessoas com incapacidade, por mencionar diversos grupos sociais historicamente excluídos. Em 2012, os programas de comédia, e esse é um alerta comum também para os ombudsman, supostamente cômicos ou supostamente graciosos, contêm um alto conteúdo racista, com diversidades raciais, sexuais, xenofóbicas das imagens das mulheres como objeto sexual, apologia da parte doméstica. Sensacionalismo, entre outras. Em relação à publicidade, o ombudsman equatoriano diz que 96% da publicidade é machista, sexista e reforça papéis de gênero, onde a mulher fica apenas em casa. O povo negro, afro, cholo, indígena, autônoma, maiores, idosos, jovens, não aparecem nas telas de televisão, nem nos rotativos da rádio e tampouco na exploração de meninos e meninas e adolescentes. Isso são vulnerações dos direitos humanos no meio de comunicação social, ou seja, pensar em princípio no fracasso da autorregulação como único mecanismo para garantir os direitos humanos no Equador. Com isso, eu não quero dizer, é lógico, que a figura do ombudsman, das audiências e leitores, seja uma figura que não apoie ou que os mecanismos de autorregulação não serviram em todos os meios de comunicação social. Mas sim que é necessário colocar que os Estados têm uma responsabilidade internacional na garantia dos direitos ou do direito internacional, dos direitos humanos, também no âmbito da comunicação e informação e, fundamentalmente, quando os meios abusam da sua liberdade de expressão, para o qual os Estados devem criar todos os mecanismos normativos e regulatórios que sejam necessários para que o usufruto desses direitos humanos sejam acessíveis a todas as pessoas sem discriminação. E aí eu coincido com o professor Becerra. Depois de conseguir uma lei de comunicação no nosso país,
o passo seguinte, a vontade política para que através das políticas públicas sejam garantidos os direitos das pessoas. No Equador, continuando com este enfoque, nós colocamos a informação e comunicação como direito constitucional, que é uma dimensão social, efetivamente, como foi dito pela Argentina, do direito à liberdade de expressão, que é um conceito individual de liberdades fundamentais e que se desenvolve na comunicação e na informação para que o Estado possa gerar as condições materiais necessárias para que todas as pessoas, as mulheres negras, as mulheres afro-equatorianas, montúbias, indígenas, pessoas com discapacidade, meninos, meninas, adolescentes, jovens em geral, todas as pessoas possam exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão com linguagem de sinais, com seus próprios sinais, com seus próprios idiomas e não ser ridicularizado como tem sido durante 30 anos nos meios de comunicação social. E a Lei Orgânica de Comunicação, que foi aprovada no ano 2013, eu vou falar muito nisso, não vou me referir muito a isso por causa do tempo, mas que tem uma lógica de sistema de comunicação social para uma nova ordem nacional da comunicação e que tem um fundamento fundamental e aparece no relatório McBride da Unesco nos anos 80, porque coloca o conceito de pluralidade e diversidade. Faziam perguntas aqui sobre como que se fomenta o talento nacional. A lei de comunicação tem vários blocos. O primeiro bloco se reconhece 3 dimensões do direito à comunicação e informação. Os direitos da liberdade de expressão, que tem a ver com a ratificação, réplica, não censura prévia, a responsabilidade ultérrima, tomar posição nas notícias sobre assuntos que estão sendo colocados em sede judicial, ter os direitos de igualdade e a interculturalidade, que são aqueles direitos relacionados à inclusão de povos e nacionalidades. Por exemplo, nesse tipo de direitos existe uma cota destinada que liga os meios de comunicação do Equador, 1.400, para difundir em rádio e televisão durante 1h15 sobre a cultura, cosmovisão de povos nacionais, aborígenes, autóctonos, que é a extensão de uma telenovela, para que os processos políticos, organizacionais, as memórias históricas, o patrimônio cultural dos indígenas afro-equatorianos e montúbios sejam vistos na televisão. E o Corticom conseguiu, nós fizemos a produção de um docu-ficção que conta a história de povos e nacionalidades, e 7 canais nacionais e 17 canais regionais vão difundi-lo nas nossas telas, que vão ser vistas de maneira diferente, e vamos ver os povos e nacionalidades de maneira diferente também. Isso, de uma certa forma, é o que são colocados os direitos de igualdade. E os direitos de participação, que reconhecem os direitos das pessoas a fazer controle social dos meios de comunicação social para que garantizem os direitos humanos. Mas, além do mais, se reconhece uma dimensão da participação cidadã, que é formar parte dos conteúdos que são difundidos pelos meios. Mais mulheres, mais meninos, meninas e adolescentes, mais idosos, mais pessoas afro-equatorianas, mais temas, diversidade de temas nos meios de comunicação social, como uma dimensão do direito à participação reconhecida na Constituição da República. Aí temos também as quotas de produção nacional. 60% das telas do Equador para 2016 devem ter conteúdos de produção nacional e 10% de produção nacional independente. E a metade da música que se escuta nas rádios tem que ser equatoriana. No ano 2016, é isso que os meios de comunicação devem cumprir. No ano 2015, o 12º ano, temos 40% do que se difunde nos meios de comunicação social no país. E temos a possibilidade de que a distribuição da publicidade seja equitativa e que seja outorgada de maneira justa a todos os meios de comunicação social. E nisso o Conselho de Regulação tem que fazer uma fórmula para que todos os meios de comunicação, especialmente os regionais e locais e comunitários, sejam beneficiados pela publicidade. E não a lógica da competição, de quem faz conteúdos mais comerciais para fazer publicidade, mas sim, de alguma forma, poderia se falar de um subsídio, digamos, como medida afirmativa temporária, até que se garanta a sustentabilidade dos meios de comunicação locais e comunitários, regionais também. E por isso é preciso olhar o Ombudsman,
equatoriano, cujo papel superou a participação no fomento da autorregulação, especialmente da comunicação comercial dos meios, para tornar-se, então, uma instituição que provoca e vigia para que as instituições políticas regulem a favor da democracia e os direitos humanos e não por interesses particulares, como ocorreu na ditadura dos anos 60 ou na longa, triste noite neoliberal, como chama o presidente Correa, nos anos 70 e 2000. No nosso caso, a Defensoria do Povo tem um papel importante, como eu disse, em provocar a incidência em política pública para que se regulamente a favor das pessoas e dos interesses políticos não dos estados nem dos grupos políticos e econômicos, mas sim as esposas, as mulheres e os homens equatorianos. E tem um mandato institucional, artigos 214 e 215 da Constituição, que nos permite fazer incidência em políticas públicas, permite a nós controlar para que essa política pública tenha um foco em direitos humanos, mas além disso nós podemos fazer queixas e patrocinar reclamações com a prestação de serviços públicos e entendida que a comunicação e a formação do Equador como sendo um serviço público. E nessa linha o papel da Defensoria é muito importante. Além disso, a Defensoria do Povo, que cumpre todo esse exercício que vai mais além da tutela ou da persuasão e, melhor dito, se ancora nos princípios de Parinca para exercer suas funções. A Defensoria do Equador foi reconhecida como ator-chave na transformação de uma nova ordem na comunicação no país. É parte, tem voz e voto no Conselho de Regulamentação e Desenvolvimento da Informação e Comunicação, o CORICOM, que é a entidade encarregada de ditar a política pública para o desenvolvimento dos direitos à comunicação e informação do Equador. E, além disso, a Defensoria do Povo é uma entidade consultiva especializada no caso da política pública em matéria de telecomunicações. Ainda não se falou aqui, não se constituiu o Conselho Consultivo, porque a Lei de Telecomunicações se aprovou apenas há uns meses atrás. Mas, no sentido de que a Defensoria do Povo coloca isso, e eu acredito que é aí que vem esse debate que se escutou, e essa vai ser a recomendação do defensor, eu acredito que a agenda da Defensoria do Povo, como assessora da Autoridade de Telecomunicações, deveria ser a de promover a neutralidade tecnológica e os direitos humanos na internet, incluída a prevenção da violência nas plataformas como as redes sociais, e já nos pronunciamos a respeito disso. Mas, além disso, no CORICOM e na Autoridade de Telecomunicações, a Defensoria do Povo, sim, deve promover a democratização do espectro eletromagnético para que não haja discriminações e sejam interculturais. Para encerrar, eu não quero me omitir desta questão importante neste fórum. Aos ombudsman latino-americanos que estão presentes, aos estudosos do direito da comunicação e informação, estudantes, advogados, advogadas, acadêmicos, em geral a sociedade latino-americana, eu digo, cidadãos e cidadãs do UNASUR, não podemos promover e proteger os direitos à comunicação e à informação se nós trabalhamos de maneira isolada. Devemos ser como os grãos de quinoa, como diria a nossa líder indígena querida, Dolores Coacango. Não podemos ser dispersos, porque aí sucumbimos ao vai-vem do vento e juntos nada nos detém. E isso acontece não só para promover os direitos no sentido da integração latino-americana, mas também passa a incorporar os indicadores para medir a liberdade de expressão, outras dimensões como a interculturalidade, a inclusão no acesso, produção, formação e difusão de conteúdos das pessoas com discapacidade ou incapacidades, mulheres, meninas, meninos e adolescentes, acesso às plataformas de internet, neutralidade tecnológica, a desconcentração de frequências, as políticas públicas em termos de direitos à informação e a regulamentação para a garantia de direitos culturais como a identidade, a memória histórica, o patrimônio cultural dos povos e nacionalidades, mas indígenas, afro-equatorianas, o povo mestiço da história latino-americana.
Em geral, tudo aquilo que foi construído que nos construiu como sendo uma unidade, uma pátria enorme que vai caminhando pelas mesmas trilhas e que tem os mesmos sonhos. Principalmente, parafraseando citando John D'Arcy, eu acho que também chegou o momento que os direitos humanos têm que incluir um direito maior do que a liberdade de expressão, ou o direito humano à informação, ou a liberdade de imprensa. Colocado pela primeira vez há mais de 21 anos nos artigos 13 e 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Trata-se de repensar-se também o direito internacional dos direitos humanos e incorporar o direito humano a comunicar. Esse é o desafio, essa é a regulação que temos que realizar para a América Latina dos nossos sonhos. Muito obrigado.